nos abençoe em nome de Jesus, amém, irmãos? Mais um dia de vitória, amém? Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Aleluia. Irmãos, hoje é dia 1º de maio, é isso? Dia do... Fala para o teu irmão, hoje é dia do escravo, irmãos. Dia do servo. Amém? É isso que nós vamos ler nessa noite em nome de Jesus. Amém? Porque ser escravo não é vergonha, ser escravo é honra. Fala para o teu irmão, ser escravo é honra. E eu tenho como tema, seja subserviente. Repita comigo, seja subserviente. Assim, eu nunca ouvi essa palavra, pastor. No dicionário da língua portuguesa, significa servir, repita comigo, servir sem questionar e achar que todas as ordens estão corretas. Esse é o verdadeiro trabalhador do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos, evangelista Marcos, ele não é apóstolo, tá? Evangelista Marcos, capítulo 10, 45. A palavra do Senhor diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Vamos repetir? Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Repita comigo, esse é o verdadeiro trabalhador. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por essa palavra. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que a Tua graça, a Tua paz, a Tua misericórdia esteja sobre nossas vidas. Toca no coração do Teu povo, que eles venham entender, compreender e viver a Tua palavra. É o que eu peço, Pai, nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém e graças a Ti. Amém? Pode ser sentado no glória a Deus bem alto aí, vai. Então, irmãos, o Otto tá bonito, cara. Vai fazer exame? Caramba. Pensei que fosse uma caneta, meu. Tá, então diz, porque o Filho do Homem, irmãos, também não veio para ser servido. Então Jesus não veio para ser servido. Meu som já acabou aqui, tá? Não veio para ser servido. Então servir uns aos outros é algo muito estranho. Eu tinha uma brincadeira com meu irmão, que quando eu falava, cara, vai me pegar algo, ou ele me pedia algo que ele é mais velho que eu, quando eu ia ele falava assim, pô, vai lá, escravo. Então era um sarro que nós tínhamos na brincadeira, porque nós não fomos criados para servir, nós fomos criados para ser servido. E para ser grande no céu, nós temos que o quê? Nos humilharmos. Pô, sabe, repita comigo. Para que eu seja grande no céu, eu preciso me humilhar. Portanto, o reino de Deus, irmãos, ele começa com a humilhação. Repita comigo. O reino de Deus, ele começa com a humilhação. E quantos gostam de ser humilhados? Diga amém. Não gostamos de ser humilhados. Porque humilhação para a gente eu me torno uma pessoa neutra. Mas a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Fala pro teu irmão, tu é engraçadinho, tu conhece o versículo, cara, mas tu não gosta de viver. Porque quando nós falamos, né, você tem que ser humilhado, você tem que servir. Irmãos, são coisas que na verdade, eu canso de falar aqui, os nossos pais, eles não nos ensinaram a servir. Os nossos pais, eles deixaram de nos ensinar muitas coisas. Os nossos pais sempre nos fizeram, ou sempre nos fez como vencedores. Não ensinou a regra do perder, só ganhar. E aí quando eu me converto, eu começo a entender a palavra, é tudo oposto àquilo que eu aprendi. A Bíblia diz que eu tenho que perder para poder ganhar. A Bíblia diz que eu tenho que me humilhar. E aí começa e encontra aqueles princípios. Diz que eu tenho que amar o meu inimigo. Olha que coisa de louco, cara. Eu tenho que amar o meu inimigo. Então são essas coisas que contraria a nossa vontade, o nosso querer, a minha criação.
Nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz que veio para servir. Hoje é dia 1º de maio. Eu não sei porque no dia 1º de maio tem uma folga, irmãos. É que caiu no domingo dessa vez. Mas é feriado. Pô, se é dia se é dia do trabalhador, o cara tem que trabalhar, pô. Olha como é tudo errado, tudo inverso, tudo fora do contexto. Uma coisa de louco. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele afirma dizendo o seguinte, lá em Marcos 10:43: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Fala para o teu irmão, isso não é coisa normal, cara. Isso é coisa de louco. Ó, os menores serão os maiores. Tudo. Fala para o teu irmão assim, Jesus é assim mesmo, meu irmão. Quantos querem que sabe ser servo de Deus de verdade? Então mata o teu eu, destrói o teu querer. Não faça mais a tua vontade, faça a vontade daquele que te chamou. O Senhor Jesus Cristo mostra o caminho da vida cristã. E esse caminho, ele não é cheio de glória. Eu não sei quantos aceitaram Jesus aqui, ou quantos deixaram de aceitar, ou quantos vão aceitar nessa noite. Não me interessa aí. Isso aí é problema de você e Deus. Mas às vezes alguém prega para você um dia e fala assim: poxa meu, você entrega a tua vida a Cristo. Você entregou a tua vida a Cristo, vai ficar tudo legal. Você não vai ter mais problema. Teu marido não vai te perseguir, tua esposa, teus filhos vão ficar uma benção. Não vai ter mais problema, meu. Fica tudo, meu. Você vai abrir a geladeira da tua casa, meu, vai transbordar, porque o salmista diz que o cálice se transborda. Aí você entrega a tua vida a Cristo. Aí na primeira semana tomou uma paulada. Quantos entendem isso aí? Mas por que Deus nos faz isso? Porque o Senhor quer tratar o nosso caráter, quer tratar a nossa personalidade. O Senhor quer nos tratar, porque você foi dado a teu pai por Ele, para que teu pai te tratasse como ele, sabe, como você sendo servo de Deus. E teu pai ensinou tudo errado para você. Ensinou tudo ao contrário. E aí quando você começa a entender e viver a palavra de Deus, você fala: meu, tem coisa estranha aqui. Está complicado. Mas não é complicado. Eu tenho uma frase que diz: Deus complica, descomplica e explica porque complicou. Fala para o teu irmão. Se ele falou assim, igual o outro, é porque você não entendeu. Fala assim: Deus complica, descomplica e explica por que complicou. Quando você vai chegar num nível de patamar, assim como diz a irmã, a professora aqui, Janice, né? Quando você está num estágio, num patamar diferente, você vai compreender e entender porque Deus, Ele complica, Ele descomplica, e depois quando você chega em outro patamar, Ele explica por que Ele complicou. Como você entende isso? Diga amém. Então a nossa vida cristã não é uma vida cheia de glória, não é um caminho de exaltação. Pelo contrário, é um caminho de humilhação. Humilhação é uma palavra carregada de significado, que menospreza as pessoas no mundo. Nós temos o hábito de falar: esse cara está sendo humilhado, mas você não sabe por que a pessoa está sendo humilhado. E o próprio Senhor Jesus diz que o caminho de glorificação começa com a humilhação. Repita comigo: o caminho de exaltação começa com a humilhação. Aleluia. Fala para o teu irmão assim: glória a Deus, irmão, que você vai ser humilhado nessa noite. E nós gostamos de ser humilhado. Amém? Vamos lá. Foi exatamente o que aconteceu com ele. Esse louvor que foi cantado aqui agora
Esse louvor é do Rafael e do Emerson, é isso? Do Rafael e do Benito, né? Eles escreveram. Esse louvor, ele falou muito com a vida, não só do ministério, mas com pessoas de outro ministério. Porque nós não entendemos o sacrifício da cruz. Quando nós lembramos na cruz, nós lembramos de um Jesus derrotado, um Jesus crucificado, e num Jesus com aquela cara de quem falou assim: não valeu a pena. Na cruz, um cristão, não existe ninguém, porque ele ressuscitou. E ele vive para sempre. Então o nosso Cristo, ele não está derrotado. O nosso Cristo, mesmo humilhado, depois ele foi exaltado. A palavra diz que ele está à destra do Pai. Quantos entendem essas coisas? Então esse caminho de exaltação, irmão, é para aqueles que não conhecem verdadeiramente o Evangelho. Ele foi humilhado primeiro e só depois ele foi glorificado. Todo homem por natureza, ele é orgulhoso. Nós somos orgulhosos por natureza. Ninguém gosta de servir, ninguém gosta de ser humilhado. Porém, para estarmos no céu, o nosso orgulho deve ser morto. Olha para essa pessoa que não é orgulhosa do teu lado. Fala assim: está muito exibido hoje, hein? Está muito nojentão. Que a pessoa ela acha que eu sou. Não é ninguém, não somos ninguém, irmãos. Você conhece a pessoa, seja rico, seja pobre, quando passa lá no PAN, lá, sofre um acidente na Piaçaguera, o cara não quer. Eu tenho o meu plano de saúde 5 estrelas. Você vai pro PAN. Pam, pararam, pam, 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 tá lá. E aí chega o Henrique com 1,98 m, meu irmão, vestido de azul. Parece um anjo. Quer tomar uma injeção? Lá não tem acordo, meu irmão. Lá você vai ficar numa maca de madeira, sem conforto. E aí pega o enfermeiro para te lavar com uma escovinha, tirar toda a sujeira. Pastor, que medo. Meu irmão, lá é assim. Aí morre do mesmo jeito. Uma vez eu fiquei imaginando, eu falei assim: poxa, não fizeram um caixão para gordo ainda, irmãos. Porque caixão tem um padrão. Coloca. Imagina eu num caixão, cara. 120, eu vou ficar assim. Aí vão falar: ele emagreceu? Não, tá apertado. Tem que olhar para ver aqueles que estão chorando e os que não estão, né, meu irmão? Isso aí é uma questão de humilhação. Eu lembro, eu tinha um plano de saúde muito bom. E quando eu saí da empresa a qual eu trabalhava, a minha esposa teve uma crise de arritmia. O coração dela bombeou a mais. E sabe onde eu fui parar? Num lugar que eu sou apaixonado. No PAN. E quando eu cheguei no PAN, irmãos, bem na porta, tinha uma moça com aspecto de homem. Aquele cabelo moicano, raspado. Tinha umas bermudas, sabe, de veludo que usava antigamente. Tal de ciborgue, eu acho, é o nome da bermuda. Como? Ciclone, é quase igual. Ciborgue, ciclone. Bem na porta do PAN, cara, ó. Falei: Jesus. Levei minha esposa. A enfermeira fez uma medicação errada. E aquela moça que estava lá na porta do PAN estava num leito, acompanhando uma pessoa do meu lado, irmãos. E aí começou o meu primeiro tratamento. Fala para o teu irmão: temos que ter o primeiro tratamento. E eu comecei a conversar com aquela moça. Talvez ela esteja até por aqui, porque deve ter sido, transformada. E eu comecei a falar de Cristo para ela. E ela falou assim para mim: sabe por que eu deixei de frequentar a igreja? Porque eu fui estrupada por um diácono da igreja.
E eu não quero saber mais de igreja. E quando eu fui falar com o pastor não me apoiou, porque o diácono estava certo e eu estava errado. E eu comecei a falar do amor. Ela falou: foi por isso que eu me tornei nessa coisa que o senhor está vendo aqui. Falei: mas eu conheço um Jesus que te ama, que te cura, que te pode te libertar, te pode restaurar. E aí nós começamos a conversar, e minha esposa sendo medicada. E depois ela disse onde morava. Falei: vai até a nossa igreja. Nós estávamos no ferryboat ainda. Vai até a nossa igreja. Ela falou assim: o senhor é diferente. Fala para o teu irmão: você é diferente quando você se humilha. Quando você se humilha, as pessoas veem a glória de Deus na tua vida, irmão. Se você é orgulhoso, a glória de Deus não está na tua vida. Porque o diabo é chamado de orgulhoso. O diabo é chamado de soberbo. O diabo é chamado de prepotente. Nossa natureza é uma natureza orgulhosa. Então eu tiro 3 lições aqui que eu quero te ensinar nessa noite. Que nós não devemos ter medo de sofrer. Toca no teu irmão e fala assim: não tenha medo de sofrer. Número 2, nosso velho homem deve o quê? Desaparecer das nossas vidas. Fala para ele: pastor, mas é uma mulher que está do meu lado. Irmão, usa o termo mulher, né? Amém? Porque a Bíblia é um pouco machista nesse sentido. Fala assim, ó: essa velha mulher. Agora para os homens, por favor, não fale, tá? Em nome de Jesus, irmão. Essa velha mulher ou esse velho homem deve desaparecer da sua vida. Só isso, só com esse caminho, você vai em direção à humildade. Repita comigo: humildade. E o que é humildade, pastor? É uma virtude maravilhosa na vida do crente. Sem humildade, irmãos, não nos humilhamos na presença do Senhor. Não queremos servir uns aos outros porque achamos algo feio. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo se humilhou de tal maneira que entregou sua vida e veio para se humilhar. Esta humilhação foi necessária. Repita comigo: humilhação necessária para a nossa salvação, irmãos. Cristo humilhou para estarmos aqui. E muitos de nós não nos orgulhamos de falarmos que somos servos do Senhor. Não nos orgulhamos de falar que somos servos de Cristo. Temos vergonha. Jesus nos deixa uma lição: que o servir é para aqueles que estão dispostos a ser servo. E o servo está sempre o quê? Resgatando algo. Repita comigo: o servo está sempre resgatando algo, principalmente vidas. O servo, ele resgata, irmãos. O servo, sabe, o servo, ele vai buscar. Então nós precisamos saber que fomos o que? Chamado para servir e resgatar. Aí com clareza eu entendo o capítulo lá em Isaías, capítulo 52, versículo 13, que diz: eis que o meu servo procederá com prudência, e será exaltado e elevado e muito sublime. Isaías já está falando aqui de Cristo. Isaías 53, 12 diz: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Só o Otto que entendeu. E eu não vou repetir não, irmãos. Tu entra em sintonia, sabe por quê? Meu irmão, eu comecei a ministrar essa palavra à tarde, dormi um pouco, comecei a ministrar de novo. O Senhor, Ele quer tirar fardos que você vem carregando da tua vida. O Senhor quer tirar peso, irmãos. O que eu vejo mais hoje na vida das pessoas dentro das igrejas são pesos, batalhas. A pessoa levanta de manhã, ela já levanta derrotada, ela já levanta com uma má notícia, ela já levanta detonada, ela já levanta, e quando ela vai dormir parece que é pior ainda. E Deus começou a ministrar no meu coração que Ele quer tirar um fardo de cima de você.
Mas eu preciso entender que eu preciso ter mudança no meu caráter, na minha personalidade, no meu modo de ser, nas minhas atitudes, no meu comportamento. Nós não somos qualquer um, meu irmão e minha irmã. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos... Cara, se liga, meu. A Bíblia diz assim, que Ele nos deixa como herança o Espírito dEle. A Bíblia diz assim, que coisas maiores nós faremos em nome dEle. E por que eu me sinto tão retraído? Porque o inimigo, ele lança o orgulho sobre a tua vida. Ele lança a soberba sobre a tua vida. Ele começa a lançar determinadas coisas, e você começa a aceitar essas coisas na tua vida. E aquilo vai criando um fardo para você. E quando você vê, você confessa Jesus numa igreja e permanece da mesma forma, do mesmo jeito. E não há transformação na tua vida. Quantos entendem isso, irmãos? Fala para o teu irmão, é tempo de mudança. E eu preciso mudar urgente. Eu conhecendo Jesus Cristo como o evangelista Marcos, ele apresenta aqui nas Escrituras. Marcos deve ter escrito particularmente para o quê? Encorajar os cristãos romanos e perseguidos. Pois ele apresenta Cristo como um servo em ação. Fala para o teu irmão, você a partir de hoje tem que ser um servo em ação. O que é um servo em ação? A pessoa que chega disposta a ser... Hoje um irmão veio falar comigo aqui. Não vou expor aqui, eu acho que ele está aqui, eu não lembro. Mas está aqui, da nossa equipe. Pô, pastor, quero trabalhar na igreja, pastor. Pastor, eu quero servir, pastor. Cara, eu como pastor, eu começo a ouvir essas coisas. Dá um negócio, enquanto você vê muitos querendo servir, você vê muitos querendo ser servido. E o irmão com sede, pastor, eu quero servir. Mostra aí, sabe, o que tem para fazer, que eu quero fazer. Quem vai honrar um irmão desse? Eu. Enquanto muitos, meu irmão, chega na igreja, eu vi até uma ministração no sábado agora, né? A pessoa chega na igreja já preocupado que horas ela vai sair. Olha para a pessoa que está do teu lado, vai. Fala, meu irmão, aqui não tem cartão de ponto. Tu pode ir embora agora se quiser. Mas começa a ficar agoniado. Meu irmão, quando pulava carnaval, quando eu queria ser, era o último, meu irmão. Quando eu falava, é a última marchinha, não, tem mais, tem que ter mais. Isso já era 4 da madrugada, 5 da madrugada, tem que ter mais, tem que ter mais. Na igreja não, tem que ter menos, tem que ter menos, tem que ter menos. Eu preciso ir embora. Você marca alguma coisa com alguém e fala assim, eu vou para o culto às 7, mas às 9 eu estou em casa, às 9h05. Porque você sai pelaquela porta igual um cometa. Preciso ir embora. Eu quero que um dia, preste atenção você que gosta de fazer isso, tá? Que um dia Deus derrame tanto do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, que você vai ficar aqui embriagado até no dia seguinte. Vai embora cedo hoje. Vai mesmo. Te pega na porta. Vai embora. Ai, pastor, quantas pessoas falam, ai, pastor, eu quero parar. Eu não estou nem aí, meu irmão. Não foi eu que fiz isso com você? Ai, pastor, eu quero parar. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Estou um pouco ligando. Tenho certeza que eu não vi ninguém morrer cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Quantos tem essas coisas? Então ele veio o que? Pregar para aqueles que eram perseguidos. Identificamos o Senhor como servo. Repita comigo, o Senhor como servo. Isaías 42, versículo 1, 8. Olha o que diz, irmãos. Eis aqui o meu servo, aqui sustenho o meu eleiro, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios,
Não clamará e nem se exaltará e nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará e nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não voltará nem se quebrantando até que ponha a terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu e formou a terra e tudo quando produz, que dá a respiração ao povo, e que nela está o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardareis, e te darei por conserto do povo para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois outrem não darei nem o meu louvor e as imagens de escultura. O Senhor, Ele te tirou do vale da sombra da morte. O Senhor, Ele te resgatou do laço do passarinheiro. O Senhor, meu irmão, Ele te escolheu para estar aqui nessa noite. Precisamos compreender e viver essas coisas que diz a palavra de Deus. João 14 também diz: crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, estou indo para a glória, a responsabilidade é nossa agora. O que era para fazer eu já fiz. Te capacitei, te dei autoridade, te dei ousadia, te dei intrepidez. No meu nome você cura. Está fazendo o que com o chamado? Está fazendo o que com a responsabilidade que Deus te deu? Quer engolir fogo? Engole mesmo. Quem engole fogo está no circo, irmãos. Quem gospe fogo está em praça pública. Quem gospe fogo está em praça pública, pregando o verdadeiro evangelho, sem medo, sem vergonha. E aí ele diz no 13: e assim seja que for que vós perdirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E aí Marcos, ele tira algumas lições. A primeira que eu vejo, que Cristo, ele foi um servo a serviço do Pai. Repita comigo: Cristo foi um servo a serviço do Pai. Mas nós lemos no versículo aqui agora que Ele nos chamou para fazermos coisas maiores, amém? Então vai se encaixando aí. Para executar o plano divino, Jesus submeteu-se sem reservas à vontade de Deus. Quando você tem um chamado, a primeira coisa que você fala: ah, eu não posso, eu estudo. Ah, eu não posso, eu trabalho. Ontem conversei com uma pessoa e falei: cara, você está indo na igreja? Ele falou: pô, eu não estou indo na igreja, meu. Eu falei: cara, por que tu não está indo na igreja? É porque eu trabalho. Peraí, você trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça? Não, eu tenho folga. Tem folga quando? Então procura uma igreja nesse dia da tua folga e vai congregar. Mas a pessoa não quer, porque é responsabilidade, irmãos. Nós estamos priorizando muito mais o trabalho do que Deus. Mas quem deu o teu trabalho foi Deus. Aí quando você está desempregado, o que você faz? Quer vir todo dia para a igreja. Está com problema no casamento? Vem todo dia para a igreja. O casamento está uma boa, não quero vir mais. Não precisa mais. Estou numa boa. Preciso. O cinto aperta. Ah, eu preciso ir para a igreja. Estou doente, tenho que vir para a igreja. Peguei, vou expor o Helder. Cadê o Helder? Cadê o Helder? Foi arrebatado? Se escondeu. O Helder, quinta-feira: ah, pastor, eu estou gripado. Eu falei: e eu com isso? Não, está ruim para ir para a igreja. Vai para a igreja, rapaz. Vai para a igreja. Poxa, vai vir a pé? Eu tenho certeza que não.
Se trabalhasse, não posso faltar ao serviço, senão eu sou mandado embora. Quando o crente não vem na igreja porque ele não quer, ele devia ser mandado embora. Não quero ir, eu estou doente, eu não vou hoje. Hoje o pastor Mesquita não vai pregar porque eu estou doente. Eu não quero pregar. Eu vou assistir os gols do Fantástico. Fala para o teu irmão: servo não tem querer, escravo não tem querer. E essa escravidão não é jugo, é uma escravidão que eu falei para vocês, é algo de louco. A escravidão com Cristo é liberdade, irmãos. Uma escravidão de louco. De louco. É tão loucura que quando você vem para a igreja, tu esquece das coisas. Porque é liberdade. Andar com Cristo é liberdade. No Getsemane, ele demonstra essa verdade ao dizer: não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Fala para o teu irmão: não é o que você quer, ô estranho, mas é o que o Senhor quer para a tua vida. Não é o que queremos, irmãos. Eu queria tanta coisa e não se cumpre. Falo: Senhor, eu quero. Irmão, sou apaixonado pela Mercedes. Se um dia alguém for me dar um carro, me dá uma Mercedes, cara. Eu não posso ver a Mercedes, cara. Ver a Mercedes, até acho que é por causa da estrela, sei lá, se aquela estrela é um Y, sei lá que troço aqui. Uma Mercedes, meu. Aí ele fala: vou te dar uma Mercedes pra quê, gordo? Pra tu não querer pregar mais? Então fica sem Mercedes pregando. Aleluia, Senhor Deus. Vocês entendem essas coisas, irmãos? Tem crente que fala: pastor, eu quero comprar casa própria. Aí, Cristo não é mais a casa, não é mais o teu foco, a casa própria que é o teu foco. Nunca vai te dar uma casa, teu carro, até o teu filho que você tanto deseja, teu emprego. Você passa a adorar. Eu tenho que ficar o dia todo na minha casa porque agora eu tenho minha casa própria. Fico olhando para ela. A tua casa própria não vai subir com você, meu irmão. Não é pecado você ter tua casa própria, mas é o pecado você deixar de adorar aquele que entrou com a providência para você ter a casa própria. Teu emprego não é nada. Teu esposo, nada. Tua esposa, nada. Teu filho, nada. Pastor, que é isso? Na nossa vida tem que ser Deus tudo. A minha esposa, Deus me deu para que eu tomasse conta dela. Ela não pertence a mim, ela é de Deus. Os meus filhos já cortaram o cordão, mas quando eles estavam debaixo da minha guarda, Deus me deu para que eu tomasse conta deles. E que eu não tomasse conta direito, mas eles nunca pertenceram a mim, eles sempre foram de Deus. Porque se eu achasse que eles fossem meus, eu ia adorá-los. Quantos entendem essas coisas? Amém? E é por isso que Deus não te dá as coisas, porque você adora. Eu adoro meu namorado. Meu namorado, minha namorada. Estou apaixonado. Eu nunca vi ninguém mandar uma mensagem no Facebook que está apaixonado por Cristo. Não vi ninguém, cara. Número 2. Marcos diz que ele foi um servo a serviço dos necessitados. Repita comigo: um servo a serviço dos necessitados. Jesus não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Através dele, e ele também identifica com os homens, ao ler os evangelhos, vamos presenteá-lo, nós vamos o quê? Presenciá-lo, sempre servindo, curando, libertando, ministrando. Aí eu só quero pregar aqui na igreja, já viu? Eu chego, vem aqui, eu vou ficar aqui. Aí o irmão aqui aceita Cristo. Falei: irmão, vem orar aqui.
Aí a irmã vai orar. Não perca tempo, irmão. Pode sentar, por favor. Não perca tempo, irmão. Pregar o evangelho é rápido. É igual ligar e desligar, sabe? Igual ligar e desligar um disjuntor. Você fica perdendo tempo. Sabe por que você não ganha pessoas para Cristo? Porque você perde tempo, você fala muito. Você fala muito. Quando eu vou fazer apelo, é muito rápido. Vai aceitar Jesus? Ah, não quer? Tudo bem. Vai aceitar? Sabe, confessa Jesus aí. Te abençoe no Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ah, não, pô, irmão, sabe qual é o teu endereço? Qual é o teu telefone? Não, o que é isso, pô? Perde tempo. De vez em quando eu vejo alguns irmãos fazendo apelo aqui, a gente faz apelo, o irmão vai orar, aí fica lá. Só falta fazer sinal da cruz. Não pode perder tempo, meu irmão. Fala pro teu irmão, não perde tempo não. A Bíblia diz necessitados. Sabe o que é isso? A pessoa ela precisa de uma bezetacil, irmãos. Não é homeopatia. Bezetacil, pum, dói, mas cura. E a palavra de Deus diz que não é no muito falar. Número 3. Ele diz que ele foi um servo a serviço dos pecadores. Coisa de louco. A mensagem central do evangelista Marcos é a salvação através da morte expiatória de Jesus Cristo. Ele é apresentado como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir a sua vida em resgate de muitos. E aí onde a gente vem com essa palavra, subserviente, que é uma palavra rara no nosso vocabulário, mas que deveria fazer parte da nossa vida, na vida do crente. No dicionário da língua portuguesa significa servir sem questionar, servir aceitando todas as ordens. Sabe o que eu entendo com essa frase? Que nós somos os verdadeiros soldados de Cristo. O soldado que não gosta de receber ordem, ele fica na ele fica na cadeia. E a ordem, quando você recebe, tem que executá-la. Eu tinha opção do meu ministério, irmãos: ou servir a Cristo, ser pastor, ou ser mais um membro da igreja aí. Olha para esse banco que sabe você está nessa cadeira. Olha para ela, para a cadeira. Fala assim: esse corpo não te pertence. Você não foi criado, você não foi constituído filho de Deus para ficar numa cadeira. Pastor, mas se eu sair para pregar o evangelho, a igreja vai ficar vazia. Quem falou isso para você? Quando você sai, Deus manda outro. Quantos entendem essas coisas? Tem pastor que tem medo de perder ovelha, porque não são ovelhas, são cifrões. Para mim, são ovelhas que quando sai, multiplica. Sai, multiplica. Sai, multiplica. Sai, multiplica. Sai, multiplica. Sai, multiplica. Quantos entendem essas coisas? Para que você se torne um homem ou uma mulher que Jesus deseja, é necessário mudar o teu temperamento. Repita comigo: o temperamento, a personalidade e o caráter. Então seja e se torne um projeto de Deus. Nessa noite, saia daqui sendo um projeto de Deus, até que Deus, ele se torne prevalecido nas nossas vidas. Deus está o quê? Prevalecendo na sua vida. Eu te faço uma pergunta: Deus, ele é a prioridade na tua vida? Deus, ele está em primeiro plano na tua vida? Deus é o soberano na tua vida? Quem é Deus na tua vida? Tu pensa que porque tu prega, porque tu conhece a palavra, porque que você lê, você pensa que é alguma coisa, irmãos?
nada. Conheci tanto homens e mulheres de Deus que, não vou citar o nome aqui, que não seria ético, né? Que pregavam, tem uma delas aí que cansei de ouvir mensagens dela, hoje em dia está voltado para o homossexualismo. Tinha CD de alguns lá na minha casa, lá, homem que pregava sobre ministério de casais, hoje está casado com uma mulher de 30 anos. Fui na igreja dele em São Paulo, uma igreja imensa, conhecia a palavra, sentava na pole, nas primeiras cadeiras. Ó, nessas cadeiras não tem anjo não, tá, irmãos? Quem quiser sentar aqui na frente pode sentar, tá bom? Amém? Às vezes não tem anjo não, fica bem tranquilo, tá? Pessoas que sentavam nas primeiras cadeiras e outras coisas mais. Por quê? Porque as pessoas, na verdade, não souberam entender o que era servir o reino de Deus. Você está disposto a servir no reino? Quantos estão dispostos? Eu vou acreditar como pastor, amém, irmãos? Eu sou puro terráqueo, eu preciso acreditar nessas coisas. Você gosta do título de servo? Como que você quer herdar as coisas se você não gosta do título de servo? Servo no original significa escravo. Muitos de nós, para entendermos o chamado ou para acordar de verdade, precisamos ser jogados numa cisterna igual foi José. Para eu entender o meu chamado, eu preciso ser alimentado pelos corvos, como foi Elias. Para entender o meu chamado, eu preciso me apresentar ou apresentar a minha língua aos serafins, como fez Isaías, aonde ele diz: porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Temos que ser muitas vezes alimentado pelo corvo. Temos que ser muitas vezes jogado na cisterna. Irmãos, ninguém fala isso que eu vou falar. De vez em quando eu falo umas coisas. Eu estava lá na faculdade de teologia, o pessoal falava: pastor, o senhor é louco. José era arrogante na sua infância. Imagina um jovem falando para o seu pai: meus irmãos vão me servir, o senhor vai me servir, todo mundo vai me servir. Arrogância, prepotência. E aquilo vai gerando ira naquele que ouve. E aí, numa oportunidade, aí o pai, né, ele era o filho amado, ele era o precioso, o pai dá uma túnica para ele. E aí ele todo exibido, com a túnica para cima e para baixo. E aí ali foi criando uma ira nos irmãos. Quando José vai ao encontro dos irmãos que o pai pede para ir, o que os irmãos vão jogar esse cara no poço. A arrogância, a prepotência muitas vezes nos leva no poço, sabe ele no poço. E eu vou te contar uma coisa, eu já ministrei aqui na igreja. Ele teve que se manifestar, senão ninguém sabia que ele estava no poço. Fala para o teu irmão: se você não mudar, você vai continuar no poço. Pastor, misericórdia, que palavra é essa? Vou ficar no poço? Não quer mudança? Vai ficar onde? Quer moleza? Quer sentar na cadeira cativa? Quer ir de executivo? Vai nada, meu irmão, vai de linha 33, ó. Aqueles bloquetes abençoados que passa lá. Cai até a dentadura de quem tem ali, meu irmão, tribulando. Pô. O caminho de Deus, Ele escolhe. O caminho que Deus ele escolhe para nós é para forjar o caráter de seus cooperadores. Algumas vezes é íngreme ou inóspito, né? Mas quando eles saem da fornalha, presta atenção, é o que? Perceptível até mesmo para os pagãos, onde eles encontram o quarto homem. Fala para o teu irmão: quando você se humilha, irmãos, o quarto homem está contigo.
quando você se humilha, quando você se rebaixa, quando você reconhece que só existe um Deus, o quarto homem, ele sempre está contigo. É o que diz no livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 25 e 27. E outra coisa, irmãos, até o inimigo vai reconhecer que o teu Deus é Deus. Até o teu inimigo vai falar: meu irmão, tem mudança na tua vida, tem coisa diferente contigo. Eu lembro uma vez que eu passei com o meu carro perto de um cara. Muito obrigado pela água fora do gelo. Obrigado. Água com gás fora do gelo dá azia. Obrigado. Depois me dá um sal de fruta ainda, por favor, em nome de Jesus. Irmãos, eu lembro que eu passei com o meu carro e eu parei do lado de um ônibus. Aí um abençoado abre a janela. Tá roubando, hein, mesquitão? As pessoas querem te ver sempre por baixo. Às vezes aquelas pessoas, elas andam contigo e elas querem te ver sempre lá embaixo. Mas Deus, Ele pode te deixar até num período lá embaixo. Quando você se posicionar, você vai ser o primeiro. É por isso que Ele diz: se humilha, seja servo, reconheça. E Ele vai te exaltar, irmãos. Ele vai te colocar na cadeira de honra. E você vai sentar. Uma vez eu estava conversando com um pastor, ele veio aqui na igreja, e ele gostava de tocar chofar também. E eu coloquei ele para comer junto com alguns pastores ali comigo. E ele falou assim: pastor, eu só entrei nessa sala para ser humilhado, e hoje estou comendo com os pastores. Os humilhados serão exaltados. Está sendo humilhado? Dá glória a Deus. Está sendo o último a ser reconhecido na tua empresa? Dá glória a Deus. Todo mundo recebe promoção e você não recebe? Dá glória a Deus. E você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Daniel diz, lá no livro de Daniel, respondendo dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto homem é semelhante ao Filho de Deus, aqui é Cristo. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha do fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei. E contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha lhe causado nada, nem na sua capa, nem no seu corpo, nem no seu cabelo, nada havia se queimado. E eles reconhecem que Deus é Deus. Talvez hoje pessoas estão debochando da tua situação. Talvez hoje pessoas estão falando assim: ai, tá vendo? É crente. Quarto homem nunca te abandona. Quarto homem está contigo 24 horas por dia, irmãos. E aí, quando passar a situação, alguém vai falar: eu sabia que você não estava sozinho. Irmãos, eu já falei nessa igreja, quando eu estava na faculdade, tinha um corredor que a gente saía da entrada da faculdade e caía para o corredor. Tem um menino que ele é polícia militar, muito meu amigo, inclusive é amigo do Lapetino, o índio. Eu passava pelo corredor, um dia eu estou chegando, ele fez assim. Ele não é crente não. Ele me chama de Mesquitão. Pô, Mesquitão, cara, quando você virou, era um gigante que vinha pelo corredor. Quem tem Deus, tem um gigante com você, meu irmão. Você entende essas coisas, cara? É por isso que eu tenho que ser servo, eu tenho que servir ao Senhor. Então Deus jamais, preste atenção, Deus jamais chama alguém para uma grande missão sem que esse escolhido não passe por uma profunda transformação moral.
Deus não usa. Às vezes você fala: ah, fulano é picareta e está usado na casa de Deus. Isso é misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus, irmãos. Pastores picareta sendo usados em púlpito. Misericórdia de Deus para a igreja. Eles serão cobrados. Porque Deus, Ele usa de verdade aqueles que são transformados. Ah, pastor, mas a pessoa foi usada por Deus, falou comigo. Não, aquilo é misericórdia de Deus. Não é para a vida daquela, mas para a sua vida. É o que diz. Então, se você deseja que Deus faça em sua vida o mesmo que Ele fez com José, Elias e Isaías, coloque-se no altar do Espírito, irmãos. Apresente a sua personalidade, daquele que transforma segundo a imagem de Cristo. Deus, Ele quer te transformar nessa noite. Deus, Ele quer te moldar nessa noite. Deus, Ele quer trabalhar no teu caráter nessa noite. Deus, Ele quer te pegar, meu irmão, te chamar de filho nessa noite. Deus, Ele quer trabalhar no teu interior. Deus, Ele quer Ele quer que você saia daqui nessa noite cheio do Espírito Santo de Deus. Deus quer operar na tua vida. Deus quer operar na vida da tua família, do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, independente da igreja a qual você congrega. Se você congrega numa igreja séria, ou então um pastor sério, uma liderança séria, saiba que Deus vai te exaltar. Não é a placa da igreja, mas é o homem que está pregando. Não é a placa, meu irmão. Placa não salva ninguém. Não é a placa, mas é a pessoa que está pregando. É homem sério, é homem de Deus. Você pastor, mas eu vou numa igreja aonde o homem dá uma pisada na bola. Aí é misericórdia de Deus na tua vida. Misericórdia, porque a palavra é a mesma, a não ser que o cara mude a Bíblia, mas a palavra é a mesma. Então a palavra, ela restaura, ela transforma, ela cura, ela liberta. Pastor, e aquele homem que está pregando aquilo? É problema dele, irmãos. É problema dele. Quantos entendem isso? Repita comigo: eu quero ser um vaso na tua presença. Fica de pé em nome de Jesus. Você quer mudança de verdade? Você quer transformação na tua vida? Seja um servo de Deus. Tem um louvor muito antigo que diz: eu quero ser Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quer ser um vaso na mão do oleiro? É Ele te pegar e falar assim: eu vou te quebrar, mas eu vou fazer de você um vaso novo. Eu vou fazer você ser totalmente transformado pelo poder do Espírito. Eu vou te moldar, eu vou te lapidar, eu vou te, sabe, você vai ser diferente. Você vai ser indiferente. No teu lugar, você curva a tua cabeça em nome de Jesus. Se você entendeu o que foi ministrado nessa noite, que eu vim para servir e não vim para ser servido. Hoje é dia do trabalhador.